Antes era na família, a família que fazia isso. Não havia pastor aqui, não havia padre. Não sei se você sabe, mas depois da expulsão dos jesuítas pelo Marquês de Pombal, em 1759, durante um século não havia padre, também não havia pastor. Então era a família que transmitia uma religiosidade muito familiar. Depois é que vem, quando o Brasil entra num novo ciclo histórico, é que vem milhares de estrangeiros para evangelizar, da Igreja Católica e das igrejas protestantes históricas. E agora são os próprios brasileiros, com essa sua cultura, diante das indagações que um cara que vem viver em São Paulo necessariamente vai ter, tenha ele 10 anos de idade quando chega aqui, 15, 20 ou 50, o que ele traz como bagagem não responde. Não há um estado de harmonização. Então a pessoa começa a ficar muito inquieta emocionalmente. E em busca. Isso está levando realmente a um número imenso de mudanças de religião. A gente chama de trânsito religioso. Está aumentando muito no Brasil. Mesmo dentro da própria igreja. Eu tenho um bom amigo luterano, que é diretor da Faculdade de Teologia lá em São Leopoldo, o nome bem alemão, Wilhelm Wachholz. É Guilherme, né? São os amigos o Guilherme Wachholz, né? Ele estava me contando, faz pouco, a gente teve uma reunião aqui em São Paulo, né? Que os luteranos foram divididos ao meio. Já havia duas facções, uma mais liberal, a outra mais conservadora. Agora surgiu uma terceira que é entusiástica, carismática. E isso está descaracterizando, então cria toda uma tensão. Mas mostra como dentro das religiões isso acontece. Na Igreja Católica, no momento, calcula-se que nós tenhamos mais ou menos 12 milhões de católicos carismáticos. Eles têm um modo de rezar, por exemplo, onde essas coisas que ficavam latentes estão todas atuando. A mesma coisa pastores protestantes, neopentecostais, que a gente vê na televisão, né? Eu vejo mais na televisão. É engraçado, eles dançam, pulam, gritam, né? É muito interessante ver o processo que se cria, né? E é uma emoção coletiva. E é difícil a gente escapar a isso. Deixa eu contar um exemplo para vocês. E com isso eu termino. Né? Eu tenho um amigo que é deputado federal. Né? E partido de esquerda. Né? E ele, na última eleição, ele precisava muito ganhar votos novos, porque o curral eleitoral dele sozinho não ia eleger. Aí ele arranjou amizade com pastores pentecostais e começou a ir aos cultos. Assim. E ele foi num bairro de periferia, muito simples, e estava assistindo. E o pastor, então, fez um sermão vibrante, né? E dizendo que o poder de Deus ia se manifestar e tal, e que eles confessassem a fé, levantassem a mão, fossem lá na frente, né? E quem não fosse... Aí ele não pediu dinheiro, não. Quem não fosse ia experimentar o poder do mal. E o deputado não foi. Ele dizia, com essa parte do cérebro aqui, tá? Ele dizia, eu não vou, é desonesto. Eu já vim aqui só para ganhar voto, né? Isso ele ia falando, né? Então, aí entra o sistema límbico, né? Ele fica muito seguro, etc. Aí, de repente, ele escuta um zumbido fortíssimo. Nos dois ouvidos. Aí ele faz assim, e o pastor tinha dito, vocês vão escutar o assobio da mão. Aí ele volta para casa, né? O carro ele pegava assim, chegou lá no posto de gasolina, botou um pouco de água e tal, chegou e tal, conta para minha mulher, não conta para minha mulher, não contou. Era amigo, né? Segunda-feira foi ao médico, né? Não, você não tem nada, né?
Ele não contou para o médico. Não, mas contra os zumbis. Olha, eu vou pingar um óleozinho aqui, você pinga também, isso aí passa, né? Mas que o quê? Passa uma semana, 2 semanas, aí conta para a mulher. A mulher, não pode. Não, eu estou com medo realmente, será que é o... Ele fica mesmo encucado, né? O negócio não sai, os médicos não razão. Aí ele veio conversar comigo. A mulher, não é nada. Eu atendo muita gente assim. Aí o meu lado de padre. Foi muito interessante, né? Eu fui, são técnicas de psicologia, eu fui deixando o homem contar, fui perguntando. A hora que eu percebi que essa parte de atenção, de memória, estavam frouxas, eu olhei para eles e falei assim, agora eu não estou sentindo assovio. Ele olhou e falou, não estou não. Parou o assovio. Ele poderia interpretar como uma coisa do outro mundo, mas não é. São processos, porque estava pegando, eu posso mostrar lá, né? Na área de Brockman, né? São 47 localizações, né? Qual que é? Né? Então, por exemplo, se com um catouro, né, entrasse aqui e mexesse lá, o assovio desapareceria também. Mas em outros modos. Né? Aí vocês talvez entendam que esses ateus que estão entrando sola, né, entrando sola nas grandes editoras brasileiras e vendendo muito, né, muito, eles dizem as religiões, elas surgiram e tinham poder quando a gente ignorava esse funcionamento. Agora saber não precisa mais de Deus, anjo, demônio, santo. Na realidade são processos cerebrais que explicam a religião. E reduzem a religião a processos cerebrais. Agora esse Antônio Damasio diz, não, isso não é assim. Né? Isso é o erro de Descartes. Né? Na realidade há processos mentais complexos, tipos de ser humano. Como pensar. Não, o pensamento não está aqui. O pensamento é uma totalidade. Né? Como imaginar. Como é que um pintor imagina, um artista, etc., um Beethoven, né? Como os próprios processos de memória são altamente criativos, eles elaboram experiências acontecidas, né, de uma maneira às vezes admirável, no sonho, por exemplo, é o que Freud estuda, né? Então ele diz, não, os processos mentais são outra coisa. E hoje nós temos grandes nomes das ciências que dizem o processo mental também não explica o sentido existencial ou espiritual que um ser humano dá à sua vida, né? A própria vida. E isso dá um sentido que transcende. Né? Então diz, para entender a religião eu preciso entender os três. Agora, eu acho que nós cristãos ainda dizemos, né, e é o nosso ponto de partida teológico, nós partimos de um Deus que escutou o clamor do povo, né? Então chama quem ele quer e diz, meu nome é esse. Né? E então ele entra com uma promessa na caminhada daquele povo. Né? E nós somos um povo, né, cristão, os discípulos de Jesus, e carregamos essa experiência de vida. Né? E ela é um dom de Deus. Eu acho que Barthes tem razão. Por mais que a gente estude filosofia, teologia, todas as ciências, né, Deus é Deus e nós somos seres humanos. Uma grande riqueza, mas muito frágeis. Né? Porque eu sempre achei isso, é na pequenez frágil da nossa humanidade que aparece a beleza e a grandeza imensa de Deus. Só aí. E aí a gente fica mais tranquilo diante dessas novidades que já chegaram, desde que vão chegar quando eu já estiver no cemitério. Muito obrigado.